Isso aí, faça um excepcional dia. Bora lá. Hoje, nossa sexta semana, estamos entrando na sexta semana, né? Sexta semana aí. Essa aqui, primeira semana de fevereiro já, agora estamos entrando na segunda semana. Eu estava comentando aqui antes da gente começar a aula aí que estou de novo num outro lugar. Na semana que eu viajei novamente, né? Semana passada estava viajando com a família, estava eu, minha esposa, minha filha só. E aí hoje viajei com os cunhados, tudo que a gente vê num casamento aqui no litoral também. Tava falando disso, né? Falei que até mostrei aqui, na verdade, que eu tô na garagem aqui, ó. Tô do lado dos carros, até eu tomar cuidado para não falar muito alto. Aí vocês me falam aí como é que tá o volume, porque tá todo mundo dormindo aqui, os cunhados, criançada, então, toma cuidado para não acordar a galera. Mas vamos começar falando disso, cara, que louco, né? Não foi planejado, não, né, de falar disso aqui, de estar na garagem, tudo, de estar viajando, mas tem tudo a ver com o tema hoje aí, que é isso, né, cara? Se fosse uma desculpa, é isso aqui para eu não fazer o que tem que ser feito, né? O compromisso aqui de estar com vocês toda semana é o mesmo, né? Então não muda, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas o meu compromisso é de estar aqui treinando e orientando vocês e da minha parte me treinando no exercício de fazer o treinamento, de passar aí o conhecimento, de orientar, né, de mentorar aí no que eu já venho fazendo. Então, a ideia já é, inclusive, a gente falar sobre isso aí hoje. O quanto que é fácil a gente desistir, né? O quanto que é fácil a gente desistir das coisas. Ontem a gente foi num casamento, né, então eu percebo já a diferença, porque eu não estou bebendo, não tô, aliás, vamos começar com isso aqui também, ó. Eu vou falar para vocês, né? Sempre presta atenção, não só nas coisas que são faladas, tá? Uma coisa é que o seu cérebro já presta atenção na minha expressão corporal. Isso aí, sem você querer, ele já presta atenção. Então, a expressão corporal é 80% da comunicação. E mesmo você não sabendo disso, seu cérebro ele já capta isso, né? Então, aprende essa daí. Seu cérebro já capta, o cérebro de todo mundo capta a sua expressão. Por isso que é muito fácil, né? Quando a gente faz uma expressão, né, facial, expressão corporal, aí outra pessoa já entende, às vezes fala, pô, às vezes não vai com a cara da outra pessoa, às vezes faz uma expressão assim, então ele já capta. Mas o grande lance é que eu falei isso porque eu falei assim, eu não estou mais bebendo, que é outra coisa que eu mudei. Então, além da expressão corporal que o seu cérebro aí, o meu aqui já capta, o que eu falo também tem importância pra caramba aqui na programação mental que eu faço. Então, quando eu falei assim, eu não estou mais bebendo, eu falei que eu ia mudar isso, eu às vezes ainda me pego falando essa frase, eu não falo, eu não estou, não é que eu não estou mais bebendo, eu não bebo mais, eu não bebo, né? Então, tipo, é diferente, parece sutil, né? Falar, não estou mais bebendo, ou eu não bebo mais, eu não bebo, ou eu não é nem eu não bebo mais, eu não bebo, porque eu me peguei já falando isso várias vezes, mas já tem, né, já tem mais de 2 anos que eu não bebo mesmo, e aí fica falando assim, eu não bebo mais, né? Ou eu parei de beber, parei com álcool. Então, fica sempre um negócio, putz, sempre que eu falo isso, me faz a impressão de que está recente, mas na minha cabeça essa chave já virou, e realmente já virou mesmo. Então, quando eu falo assim, eu não bebo, já assim, isso já é uma coisa que já virou parte da minha identidade, já é parte da minha identidade. Eu sou o cara que eu levanto cedo. Não, agora eu comecei a levantar cedo. Agora não, já faz um tempo, né? Agora eu parei de beber, já faz um tempo também. Então, já é parte da minha identidade. E aí eu tenho que reforçar isso para o meu cérebro. Então, pega isso, porque são essas coisas, inclusive, as coisas contrárias, às vezes, que a gente fala, que a gente fica, essas conversinhas que a gente fica contando para a gente, que ajuda a gente, às vezes, a desistir do negócio. Então, que eu falei, eu tô falando tudo isso porque eu falei, fui no casamento ontem, então eu não bebo, né? Então, eu não bebo. Então, bom, bebi um drinkzinho sem álcool, bebi água pra caramba, tava um baita de um calor, né, cara, aqui no litoral. Um baita de um calorzão, era tipo 9 horas da noite, tava 30 graus, assim, um lugar bem abafado. E, enfim, então, eu sabia que hoje eu ia levantar tranquilamente ainda, mesmo indo dormir tarde e tal. A gente chegou e tudo, então eu sabia que eu ia dar conta de boa, não ia me atrapalhar em nada.
Mas, e, ó, e, cara, isso é absurdamente, como isso faz a diferença, inclusive, na nossa programação mental, né? De você ter essa noção de que você é capaz, que nem vocês estão aqui hoje, né? Vocês estão aqui hoje, num domingão, 5 horas da manhã, para assistir uma aula, falar, cara, venceram a cama num domingão desse aqui, que vitória, que vitória. E eu tenho visto aí vocês colocando, postando aí as vitórias de vocês aí, com relação aos treinos físicos, né, aos exercícios e tal. E era uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui no grupo aqui, né, na aula, que é, primeiro de tudo, parabéns, né, para vocês aí, por estarem vencendo isso aí. Parabéns pra caramba, porque, pô, cara, eu sei o quanto, né, que é desafiador aí a gente começar nesse processo e falar para vocês que é o seguinte, né, cara, o treino físico, essa parte física que fica muito visível, fala, cara, antes eu tinha dificuldade de começar, de ir pro treino, era uma puta preguiça, a Miriam contou aí de da questão de pegar o ônibus, né? Ela parar de pegar o ônibus para poder caminhar, para poder fazer os exercícios. O Alexandre na esteira aí, o Ni falando também da disposição que dá. Inclusive, não sei, Ni, depois escreve para a gente aí se a Miriam tá contigo aí também. E, cara, o quanto que isso faz diferença, né? Mas essa é uma das coisas, essa sim é uma das coisas que eu vim na cabeça para falar para vocês, né? Isso é um pedacinho do que vocês estão fazendo, mas, gente, isso aqui nós estamos fazendo um programa de uma mudança mental, de uma virada de chave, que o domínio do nosso físico, né, o domínio do nosso corpo, ele é um pedacinho só. É claro que é importantíssimo, porque a maioria das pessoas se deixa dominar pelo corpo, se deixa dominar pela vontade de comer, de beber, isso aí e não tem nada de errado. Cada um tá totalmente livre, tá sem julgamentos assim, ó, de quem faz isso ou não. A única questão é saber que você vai estar sempre plantando e colhendo. E aí vamos falar já da primeira lei que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Quero reforçar uma coisa que eu falei na live de ontem. O Ni estava na live aí. E vou trazer essas 4 leis aqui, porque é importante a gente reforçar quando a gente está falando de reprogramação mental, porque é o que eu falei, quanto que é fácil a gente desistir, não? Quanto que é fácil a gente estar no grupo aqui, mas ter aí do nosso lado, cara, às vezes gente que tá, e não é nem que tá torcendo contra, cara, as pessoas elas estão completamente treinadas ou dominadas por como é que se fala? Uma mentalidade mesmo, né? Um conceito, um jeito de viver, um jeito de pensar, que leva elas a ficar fazendo o que a gente fazia, estava fazendo até um tempo atrás. Então, o que vocês estão fazendo de mudança física, que vocês estão percebendo, né? Antes vocês tinham preguiça, agora vocês estão sentindo falta de treinar, o corpo vai começar a pedir, mas principalmente a mente de vocês vai começar a pedir, porque a mente de vocês começa, cada resultado que tem, cada vitória dessa que tem, de levantar da cama, de fazer um exercício, de compartilhar aqui no grupo e ver que tem pessoas fazendo também isso, né? Seu cérebro faz um boom aqui, ó, e aí você reforça aquela trilha, né? Você reforça aquele sulco que está abrindo no teu cérebro. Já acho que eu já expliquei aqui, mas se eu não expliquei, eu vou explicar agora. Toda vez que você faz um comportamento, que você tem um comportamento, você está reforçando uma trilha neural nova que está se formando ali no seu cérebro. A disciplina é isso. Você vai lá e faz, às vezes, forçadamente, aquilo que tem que ser feito para criar aquela trilha. Você faz 1, 2, 3, 4 vezes, 5, 10, depende de cada hábito que você está criando. Aí ele começa a ficar um negócio que você não precisa mais ter tanto esforço, porque ela vai reforçando. É igual aquela trilha na mata que você abre e sempre está passando, e ela está reforçando, reforçando. Aquilo ali reforça no teu cérebro e fica mais fácil de você fazer. Fica mais fácil. E as pessoas, quando não fazem esse movimento, muitas vezes elas não entendem. Elas não entendem. Né? Agora, você entendendo como é que funciona, botando em prática e sentindo os resultados, cara, isso é maravilhoso. E fora, né, o que vocês vão sentindo aí de benefício físico, o quanto que é você poder usar essa máquina que você tem aí ao seu favor. O corpo é uma máquina, cara. Ontem eu estava na praia e é muito louco, porque depois eu vou postar aqui para vocês verem. Eu comecei tem uns anos que eu estou fazendo um treino pelo aplicativo. Acho que eu até compartilhei com vocês aqui o aplicativo que eu uso, né? Então, eu venho fazendo um treino pelo aplicativo e é doido porque eu não percebo, assim, né? Notadamente a diferença que vai dando, mas como eu estou há alguns anos fazendo, claro que olhando visualmente assim, né, o físico, ele tá muito diferente, cara. E aí eu olhar assim e falo, cara,
Fala, olha, cara, olha a diferença que me fez fisicamente ficar repetindo esse comportamento aqui, tal, tal, tal. E hoje eu tava na praia, cara, e aí o meu treino, esse meu aplicativo começou a me dar uns treinos esses tempos, de fazer um treino de parada de mão, o pessoal fala, né, que é o famoso plantar bananeira, é você andar mesmo nas mãos. E ele dá esse treino por quê? Porque antes, de primeiro, ele começou fazendo um treino de você, né, bem aos pouquinhos, fala assim, ele coloca, é muito louco quando ele começa um treino novo, ele vai dando para você fazer uma vez só, às vezes, né, que nem ele tem um treino lá que é de você fazer uma flexão de braço com a mão só, né, então você bota um braço, desce e sobe, depois você troca, bota um nas costas, desce e sobe com o outro. A primeira vez que eu fiz, eu falo, cara, como assim, né, o negócio me dando um treino desse? E é doído, mas ele fala para você fazer uma repetição só com cada braço. Aí depois passa alguns dias, daqui a pouco ele coloca de novo aquele treino ali para você reforçar ele dá outro para você fortalecer, aí coloca de novo, coloca, agora faz 2, e é bem gradual. Aí depois você começou a colocar assim, ó, fica perto da parede, coloca as duas mãos no chão, e aí você levanta, né, planta uma bananeira e encosta o pé no chão para você ficar de cabeça para baixo ali. Só faz isso, aí você desce, aí faz isso novamente. Por que eu estou contando isso? Porque ele é um reforço, né, gradual da coisa acontecendo. É um reforço gradual. E a gente vai fazendo, não vai percebendo. E ontem, eu estava na praia e falei, deixa eu treinar, porque o que aconteceu outro dia, ele me deu um treino desse para fazer, eu estava lá, né, lá no meu prédio, tem uma academiazinha mesmo, uma salinha, e tem uns aparelhos lá que a galera nem usa muito, né? A galera do meu prédio é bem mais velha ali, né, o pessoal já de mais idade. Eu sou mais que acho que usa aquela sala lá, desço assim também esse horário aqui da madruga para treinar. Só que é muito apertadinha, e aí ele me deu um treino, como eu já estou fazendo esse treino de ficar fazendo parada de mão, inclusive de fazer flexão de cabeça para baixo, ele está dando, né? Pé encostado na parede. E aí ele falou, ó, vai andar agora, né? Hoje o treino é você andar 1 metro assim, ó, nas mãos. Eu falei, caraca, cara, andar 1 metro assim, né? Tipo, de cabeça para baixo. Ou andar 1 metro, se for ver, dá dois passos, né? Duas mãozadas assim, né, no chão. E falei, puta, vou tentar fazer. Cara, eu derrubei uns negócios, eu caí, eu me machuquei, cara. Aqui o ombro ficou umas 2 bolas roxas aqui, que eu bati o ombro, derrubei uns negócios lá, caí mesmo. Deve ter pego na câmera lá da academiazinha. E, pô, tá tudo certo, né? Falei, vou fazer. Inclusive, também é outra coisa, eu fiz com medo. Eu fiz com esse medo de cair ali naquela salinha, porque era super apertada. Eu falei, meu, se eu cair, eu vou bater alguma coisa. E foi o que aconteceu. Machuquei mesmo, assim, não chegou a deslocar nada, só ficou roxo, bati só e tá tudo certo. Mas o treino, depois ele ainda continuou fazendo outros treinos, tipo, vai lá e faz, e perde a parede, e fica de cabeça para baixo, encosta o pé na parede, e faz uma flexão, ou faz 3, enfim. E ontem, cara, eu falei, tô aqui na praia, eu vou tentar fazer. E eu fiquei impressionado, porque, de verdade, eu fiquei impressionado com a capacidade do que o meu corpo estava fazendo ali. Porque na hora que eu falei, vou tentar fazer aqui, porque aí na areia aqui, se eu cair, não tem problema, né? Então, primeiro, eu percebi isso, que é um movimento que, na minha cabeça, quando eu tirei o medo de fazer, porque eu estava na areia, primeiro que eu dei conta de fazer, né? De fazer com mais tranquilidade. Segundo, que quando eu fui fazer aquilo ali na areia, e eu percebi ali, né? Que aí eu falei, caraca, que facilidade que eu tô tendo de fazer isso aqui. Eu consegui e fazer e ficar. Eu falei, cara, e eu tava conseguindo perceber que eu tinha, inclusive, controle daquilo. Eu falei, mano, que louco, cara. Que louco isso aqui, porque não é um negócio simples, né, cara? Pô, agora, para conseguir fazer uma parada dessa aí depois dos 40 anos, né, e começar a perceber a mudança que aconteceu no meu corpo. E aí eu falei até para minha filha, eu falei, ó, filma aí, vamos ver se vai dar certo. E filma aí, vou fazer umas testativas. Eu falei para ela, não vou fazer tentativa, vou fazer umas testativas aqui, vou testar. Eu falei, então, que aí, e eu falei mesmo isso aí, porque que eu tô falando para vocês que eu falei de testativas. Eu falei, pega principalmente as coisas do jeito que eu tô falando, né? Porque quando eu falo testativa, eu não tô falando tentativa, porque quando você fala que você vai tentar, já implica que você não vai conseguir. Eu falo, eu vou tentar. Eu falo, não, eu vou testar. E foi um teste mesmo e deu certo. Olha que louco, cara. E deu certo. Tomei umas quedas também ali na areia. Tomei umas quedas, mas com muito menos frequência, muito menos intensidade do que aquela que eu caí na academia, onde eu estava com medo.
né? E outra, outra coisa que eu percebi foi essa questão do físico, o quanto que o controle físico eu estava tendo. Eu falo, cara, eu estava começando a ficar nas mãos, eu não tinha feito esse exercício, essa técnica desse jeito, é, é, com esse controle mesmo, né? Até aquele momento ontem fazendo ali. E eu percebi que eu falo, cara, parece que eu tô ficando em pé nos pés, assim, tinha momentos que eu sentia, eu falo, cara, eu tô conseguindo sentir onde eu tenho que jogar o equilíbrio, onde eu tenho que fazer. Mas isso tudo foi acontecendo. É tipo, o mais louco de tudo, de fazer essa questão do passo a passo. Tipo o Karate Kid, sabe o filme do Karate Kid? Né? Quem mais velho aí que já... Eu só assisti a primeira versão, aquela mais antiga lá, né? Mas que é isso, né? Ele vai treinando coisas ali, ó. Vamos polir aqui, né? O do novo diz que você põe o casaco, tira o casaco, tal. Vai treinando um movimento que você não percebe ali para que ele serve, mas quando você treina, né? Ele com constância, o quanto que aquilo ali de repente vai te gerar uma capacidade de fazer uma outra parada, né? E o treino de falar aqui, o treino de levantar cedo, o treino físico de fazer uma esteira, de fazer uma caminhada, de fazer qualquer coisa, cara, o quanto que essa constância vai criando essas trilhas, essas novas trilhas neurais, isso aí vai te gerando novas capacidades que às vezes você nem percebe, mas que na hora que você for usar, você fala, caraca, cara, não acredito, e isso vira uma outra chave na tua cabeça, né? Vira uma outra chave na tua cabeça, por isso que eu falo, a gente começa com a parte física, mas isso tudo eu só estou recapitulando, só estou falando porque a gente tem que perceber que isso aqui é muito mais do que um treino só físico, gente. Isso aqui é um treino mental, né? Assim, é um absurdo de fazer uma mudança mental. E eu não sei o que cada um está buscando aqui, né? Eu não sei o que cada um está caçando aqui, né? Mas eu sei que cada um está caçando melhorar de vida. Todo mundo está buscando melhorar a vida, né? Todo mundo quer melhorar a vida. Todo mundo quer melhorar. Lógico, né? E a gente às vezes vive numa busca, cara. Inclusive, né, se vocês estão lendo o Eclesiastes essa semana, Eclesiastes é cabuloso, né, cara? Vamos falar dele já também, vamos pegar esse gatilho aí. Eclesiastes não é muito certo que foi escrito por Salomão, né? O rei Salomão, que reinou 40 anos, né? Foi rei de Israel, foi o cara mais rico do mundo, né? Um dos caras mais sábios aí antes de Jesus, ou o cara mais sábio, né? Antes de Jesus. E ele, naquele momento ali em Eclesiastes, ele tá numa pira, cara, que ele tá buscando o sentido da vida. Ele falou, cara, consegui tudo, tive tudo na minha vida, né, tive toda a sabedoria que eu poderia ter, tive todo o dinheiro, todas as mulheres, toda a riqueza. Cara, olha isso aqui atrás, cara. Que doideira que tá acontecendo, cara. Aí não poste, né, mas ó, coisa linda. Tive tudo e, cara, de que serve essa vida? Esse é o questionamento dele, Eclesiastes ali, né? De que serve essa vida? Ele entrou como é que se diz? Um questionamento ali existencial, né? Qual o sentido da vida, cara? Mesmo tendo sabedoria, tendo tudo isso que eu tive aqui, cara, pô, não vejo sentido, porque eu fazendo bem, eu fazendo mal, cara, uma hora eu vou morrer e vou ser esquecido, cara. E assim vai ser com todo mundo, com o bom, com o mal. Olha que foda, cara. Olha só que fita, cara. Um loop, mano. Vira um loop, né? Cara, que louco, né, mano? Então, interessa o que eu tô fazendo. Nossa, tem 2 mensagens que eu não tinha visto. E, cara, independente do que eu tô fazendo, vira um looping o negócio. Agora, gente, a gente tá aqui nessa terra, né? Ele entrou nessa mesmo, ele tem essa pira, mesmo com toda a sabedoria dele, cara. Toda a sabedoria. E ainda assim, é muito louco da gente, o quanto que a gente pode tirar de códigos ali daquela sabedoria dele ali, né, cara? Mesmo nesse questionamento, né, mano? Dessa aflição dele ali. E tipo, puta, mano, de que vale a vida, né, mano? Então a vida é só... Então o que você tem que fazer é aproveitar e comer do bom e do melhor e curtir os prazeres dessa vida, né, cara? Já que você não vai levar nada aqui. É meio que isso que ele tá dizendo, assim. Mas ele tá num sentido ali, numa sensação de, mano, não tá fazendo muito sentido. Aí a gente... Espera aí, tá baixando aqui, ó, sozinho o negócio. E ele tá numa, cara, de buscar um sentido da vida ali, né? Ele tá buscando um sentido da vida dele, cara. E talvez você esteja também, eu também tô, né, cara? Tô buscando um sentido aqui
da minha vida, porque senão começa a virar um negócio, cara, e eu já pensei muito sobre isso esses tempos, né? De, puta, cara, né, a gente faz coisas, e trabalho e tal, tudo, e putz, se você pensar, mas é isso mesmo, né, cara, a gente faz o trabalho para poder ter uma boa vida, para dar uma boa vida para a família, e às vezes a gente nem tá aproveitando a família, a gente tá preocupado lá no trabalho, tá preocupado, né, em fazer as coisas, e é uma doideira, cara. Exatamente isso, vira esse looping maluco, cara. Esse looping maluco. Que a gente, pô, faz um negócio para ter outro, mas aquele outro a gente não tem porque a gente está pensando naquele que a gente está fazendo para manter esse aqui. Entendeu? Ficou claro? A doideira que é o looping, cara. Só que o mais louco é que né, a maioria das pessoas está fazendo isso completamente inconsciente, cara. E o que a gente está botando aqui é botando consciência em cada coisinha que a gente está fazendo. Primeiro de tudo, colocando uma consciência corporal. Olha só a consciência corporal que vocês estão tendo, cara. Só que essa consciência corporal vai começar tá levando vocês para um outro lugar de entender coisas que aí vocês vão começar a conseguir fazer movimentos mentais que vão conseguir ajudar vocês a fazer outras coisas que vocês querem alcançar, né? Em tudo na vida, em tudo. E aí sim começar a ter prazer, talvez, em coisas que vocês não estavam tendo, só porque talvez não estavam enxergando, porque não estavam enxergando uma saída. E principalmente, né, cara, principalmente lidar bem com os desafios da vida, porque assim, ó, sempre vai ter desafios, e quanto mais coisas vocês fizerem, tenho certeza, mais desafios vão ter. E se o desafio tá grande, se o desafio tá grande, puta, cara, então é porque o próximo passo é grande também. E entender isso, né, e não só entender, mas saber lidar com isso é o grande lance. E, cara, é um negócio muito louco, porque tem pessoas que chegam num momento que às vezes começa a lidar com um desafio muito grande, não tem essa consciência, entra numa pira mesmo. Agora você tendo a consciência, ainda assim é desafiador, mas você já fala, putz, você entende, e aí começa a usar as ferramentas mentais para isso. Então, vou trazer aqui, reforçar, né, 4 dessas ferramentas mentais que eu comentei ontem na live, né? E é legal porque depois vai ter a live lá no Insta também, que vocês podem até assistir lá. Acho que lá vai ficar até um pouco mais resumido, mais conciso, porque aqui nós estamos dando uma aprofundada maior, né? Inclusive, essa é a intenção aqui para vocês que estão aí. Mas essas 4 leis mentais aí que ajudam demais, eu utilizo todas elas nos momentos que eu sinto aí necessidade. Na verdade, não são coisas para serem usadas aí, né, meio que constantemente. Então, vamos lá, agora acabei meu cafezinho aqui. Então, primeira, eu já comentei ela aí, que é a lei da semeadura e da colheita. Sempre é a primeira, sempre é a base de tudo, lei da semeadura e da colheita. Então, ou seja, hoje a gente está colhendo o resultado daquilo que a gente plantou. Ponto. É fato. A gente está colhendo o resultado daquilo que a gente plantou. Já está. E a gente está, ao mesmo tempo, plantando coisas para colher lá na frente. Então, se a gente tem resultados hoje que não agradam, né, o nosso emocional, não nos agradam de alguma maneira, a gente tem que começar a buscar novos resultados, a plantar novas coisas para ter novas colheitas. E se a gente está fazendo isso, então tenha paciência, porque o que você está colhendo hoje foi plantado ontem, foi plantado lá atrás, né? Então, o que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. E é muito fácil, por isso que eu falo que é muito fácil a gente desistir, porque né, a gente começa a fazer as coisas e muitas vezes quando a gente coloca, principalmente quando a gente coloca consciência, né, fala, agora eu vou começar a fazer um plantio consciente, eu quero colher o resultado rápido, fala, mano, mas você percebe que você ficou fazendo um plantio inconsciente, né, até então, e você está colhendo um resultado, mas que também não foi um resultado rápido, por mais que talvez não seja um resultado bom, você foi construindo ele dia a dia, fala, puta, eu tô acima do peso, eu tô gordo, eu tô fora de forma, cara, você foi construindo isso aí dia a dia, você foi colocando coisas no teu corpo ali que foram tirando, né, a tua boa forma, foram tirando a tua saúde, foram, né, minando o seu corpo, foram colocando o seu corpo contra você mesmo, e agora você está com esse resultado, tô indisposto, tô doente, tô fora de forma, aparentemente não tô legal, e X, cara, né, e saúde, enfim. Então, tudo isso foi construído também. E agora, se você quer fazer, então, vamos desconstruir isso, vamos construir coisas novas. Então, primeira lei da semeadura e da colheita. Isso é fato, isso é para tudo, isso aí.
serve para tudo, né? Que a questão que você tem que ter é paciência e, principalmente, né, andar com pessoas que vão te ajudar a se manter nessa trilha, porque é muito fácil, eu falei, às vezes a pessoa que está do teu lado, que mora contigo aí, é a pessoa que vai, a pessoa que vai falar, para que isso? É uma pessoa que vai falar, para que isso? E, cara, tem que ter muita força mental, né? Mas não só isso, né? Você tem que estar numa ambiência que te proporcione manter nisso, porque as pessoas vão tentar te dissuadir, às vezes, do que você está fazendo. Simplesmente porque isso incomoda elas quando elas veem que você está fazendo, tendo resultado, e elas não estão fazendo. Porque força ela a perceber, né, e a aceitar de que assim, ó, putz, cara, dá certo. E eu também só não estou tendo resultado porque eu não estou fazendo. E eu estou sem força de fazer. E é por isso que eu falo que a gente tem que fazer, e aí a gente tem que ser referência, né? A gente tem que ensinar, né, praticar e ensinar as pessoas, porque a gente não precisa ser o faixa preta para ensinar o faixa branca. A gente fazendo o que a gente faz, a gente já pode ensinar as pessoas. Então, essa é a primeira coisa, cara, lei da semeadura e da colheita. Então, outra lei, né, uma segunda lei aí para a gente pegar e colocar em prática. Na verdade, talvez vocês já estejam colocando, né, mas é entender isso aí, que é a lei da reversibilidade. Então, antes eu falei aqui da expressão corporal, né, o quanto que o cérebro de vocês pega as expressões que eu estou fazendo aqui, mais do que as próprias palavras que eu estou falando. A expressão corporal ela é muito mais importante. Inclusive, eu para falar isso, acabei aqui eu me ajeitando na cadeira e foi completamente inconsciente aqui. Mas só de falar, já mudei aqui a expressão. Muda, inclusive, a voz. Só não estou aumentando muito o tom de voz. Inclusive, a modulação da voz, tudo isso faz diferença na hora que eu me comunico com vocês. Mas só não estou mudando muito aqui por conta da galera. Ainda assim, pode ver que tem momentos que eu falo um pouco mais decisivo, momentos que eu falo um pouco mais tranquilo, mais perto da câmera, mais longe, tudo isso tem um porquê. Às vezes eu uso intencional. Agora, o que acontece? De tanto ficar fazendo isso de uma maneira intencional, lembra que eu falei, que lá vai fortalecendo aquele suco no cérebro, vai aquela trilha, vai reforçando, reforçando, reforçando. Um pouco a minha comunicação com vocês começa a ficar mais natural. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tô há algum tempo, né, eu já dando aula para galera, pelo menos de uns 2 anos para cá eu venho, mas aula mesmo, assim, de começar a me desafiar, isso tem 1 ano. E aí eu percebo a diferença que é de 1 ano atrás, quando eu falo assim, vou fazer uma aula, pessoal, vou trazer um conteúdo aqui que eu aprendi, cara, eu pegar e aquilo escrever, cada coisa praticamente que eu vou falar, e, e aí eu colocava, às vezes, né, fazendo no computador, eu colocava ali, né, o que eu tinha escrito, então eu estou falando no Zoom aqui, mas eu estou vendo a tela, então fica quase que um teleprompter ali do que eu estou falando. E o quanto que aquilo é travado, o quanto que aquilo, apesar de ser verdadeiro, porque são coisas que eu estou praticando, mas o quanto que fica amarrado. E o quanto que chegar aqui hoje, cara, pô, acabei de acordar ali, fui lá, fiz um café, não criei roteiro nenhum, claro que eu tinha uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, mas eu não fazia ideia do que ia ser, de como que ia rolar a aula aqui, está rolando completamente natural. E como que a comunicação, não só do que eu estou falando, mas do como eu estou me interagindo com vocês aqui, começa a ficar, cada aula eu percebo vai ficando mais natural por conta do reforço, é igual o treino físico, igual qualquer outra coisa que a gente vai falando. Olha que doido, né, cara? Olha que legal isso aqui. Vocês são pessoas aí que, né, que me conhecem, então, alguns conhecem o trabalho, alguns conhecem já de amizade de muitos anos, né? Talvez a maioria aqui de vocês é meu amigo de alguns anos, né? Me conheceu talvez fazendo outras coisas, aí alguns tocando, alguns em curso, alguns aí no meio da galera, alguns trabalhando. Cada um me conheceu de um meio, mas, né, o que eu até falo sempre na palavra nas reuniões de trabalho, falo que, cara, eu não sou um Fábio aqui no trabalho, um Fábio com os amigos, um Fábio em casa, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, né? E todo mundo é assim, ó. Mas eu estou falando isso por quê? Porque é o fortalecer de uma trilha ali, de uma coisa que você vai fazendo. É o fortalecer. E quando eu estou falando de tudo isso aqui, né? Comecei a falar disso por conta da expressão corporal, né? E que eu falei que eu coloco intencionalmente aqui, né? E mesmo quando eu não penso agora, ela já fica intencional, e a ideia é que vocês tenham essa habilidade também. Então, eu vou falar para vocês aqui da lei da reversibilidade. O que tudo isso tem a ver com isso aí que você está falando, Fábio, do que você, né, dessa expressão? Por que eu dou esse exemplo? Às vezes falam assim, mas você fala muito de você, né?
Mas é para vocês pegarem esse exemplo aqui, ó, isso, inclusive essa conversa toda aqui, né, a gente falou de looping, isso aqui chama-se looping aberto. Né? Tudo que a gente abre de conversa aqui, ele vai dar num lugar, então não duvidem daqui de onde vai chegar, né? Nós vamos fechar sempre os loopings aqui. Por que eu estou falando disso aqui? O que quer dizer a lei da reversibilidade? Que é isso, que tudo que você coloca, né, tudo que funciona num sentido, né, ele para ter o resultado contrário, ele funciona no sentido contrário também. É igual quanto a matemática. Né? 1 mais 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Né? Então, se você fizer a conta num sentido, ela vai dar um resultado. Se você fizer no sentido reverso, ela vai dar um resultado contrário. É igual multiplicar e dividir, certo? 2 vezes 2 é 4. 2 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, se você fizer o reverso. E aí, na nossa mente, no nosso corpo, também funciona do mesmo jeito. E a gente entender essa lei, para a gente utilizar ela a nosso favor aí, na nossa programação mental. Né? Na nossa programação mental. Inclusive com as pessoas. Como que funciona isso no nosso corporal, no nosso mental, no nosso emocional aqui? Funciona usando o mental com o físico, por exemplo. Entender que a nossa fisiologia, aliás, a nossa psicologia comanda a nossa fisiologia. Isso é fácil de perceber, né? Quando você está triste, você baixa os ombros, você baixa a cabeça, baixa a voz, fala mais baixinho, fala mais assim, né? Pô, não olha muito nos olhos e tal. Se expressa de uma maneira falando mais lento, muitas vezes fala, puta, cara, hoje eu não tô bem. Ninguém olha para baixo, né? Fica de ombro baixo e fala, nossa, não, hoje eu tô feliz, cara, hoje eu tô animado, hoje eu tô muito... Percebe, né, a expressão corporal, o quanto que isso é evidente. E a mesma coisa ao contrário, quando você tá bem, né, você abre os ombros, né, levanta a cabeça e fala para fora, e isso também tem diferença. Então, da mesma maneira que a nossa psicologia manda na nossa fisiologia e coloca uma expressão no nosso corpo, o contrário também. Quando a gente muda a nossa fisiologia, a nossa psicologia muda. Por exemplo, uma corrida. Eu começo a correr, às vezes, ou um treino físico, e começo a ficar muito cansado, é muito fácil. Cara, o que eu faço só assim, ó, eu coloco um sorriso no rosto, intencionalmente, falo, cara, eu nasci para isso. Às vezes eu assim, ó, sorrindo assim, ó, forçadamente mesmo, mecanicamente. Mas o que acontece? Aquilo ali, ele manda, né, o sorriso, cara, ele contagia, né? Tem um vídeo até na internet aí, talvez vocês até já tenham visto aí, a pessoa entra lá num trem no metrô e começa a rir sozinha ali, daqui a pouco todo mundo tá rindo, cara, aquilo ali contagia as pessoas. Né? Então, o sorriso é contagiante, porque a fisiologia, só da pessoa começar a rir, aquilo ali muda internamente nela. Então, só de você botar um sorriso no rosto quando você está fazendo um negócio que às vezes está difícil, aquilo ali muda a sua psicologia, você começa a sentir diferente. Então, a gente entender essa ferramenta, cara, o quanto que isso muda. Olha o quanto que isso muda. E a gente já está fazendo isso aqui, ó, muitas vezes aqui sem perceber, cara. É muito louco, é muito louco. Começa a reparar aí no que você está fazendo, né, nas coisas que você está fazendo. Às vezes você já está fazendo esse movimento e não está percebendo. Então, lei da reversibilidade, anota isso aí, ó, bota aí no seu caderno, né? Falei para vocês aí terem um caderno, porque, cara, esse ano nós vamos ter código pra caramba. Tudo que eu puder trazer para vocês aqui, eu vou trazer, eu vou compartilhar mesmo, sem dó nem piedade. Então, anota isso aí, ó, lei da reversibilidade. Essas leis de hoje que são muito loucas para ajudar a gente, quando a gente, inclusive, sentir dificuldade, né? E aí lembrar disso é importante, pega e escreve, se quer saber mais do que o caderno, bota você no post-it, bota na parede ali, de um lugar que você veja sempre, um lugar que você veja sempre, né? E é bacana você relembrar, às vezes fica no caderno e fica ali dentro, fica esquecido, fica tudo junto. E às vezes num post-it na parede vira um negócio muito louco, cara. Eu comecei a fazer isso um tempo com alguns insights, com alguns estudos, principalmente do ciclo circadiano. Aí eu tirei esses dias da parede e comecei a colocar outras coisas. E eu tô querendo arrumar uma parede melhor lá para eu me conectar com isso, porque é muito louco, cara, você ter esses códigos à frente, assim, ó. É muito legal. Então vamos lá, falar aí de mais uma lei. Falei da lei da semeadura e da colheita, né? Lei da reversibilidade. Vamos falar da lei do relaxamento. Lei do relaxamento também, do relaxamento mental, para que a gente faça essas reprogramações. E tudo isso que eu estou falando hoje aqui é para que a gente, primeiro, né, saiba se programar mentalmente para
conseguir os resultados que a gente tem, que a gente quer. Tô falando isso por quê? Porque a gente está entrando na sexta semana e, cara, é muito fácil a gente começar com motivação aqui, né? A gente começar na motivação. Deixa eu ver que horas são. 15 para 6, tá legal. A gente começar com motivação e putz, se perder na motivação, né? Se perder a motivação. Começa a entrar agora em fevereiro, começa a entrar em março, começa a cair. Cara, pensa que nós vamos até dezembro desse jeito aqui, ó. Eu vou até dezembro, mas se sair todo mundo, eu vou continuar abrindo aula de domingo aqui sozinho e tá tudo certo, e vai seguir. E vai ter gente que vai assistir, porque eu já sei que já tem gente assistindo essas aulas que nós estamos subindo no YouTube, que não estão aqui no grupo aí, eles podem aproveitar do mesmo jeito. A única diferença é que nós estamos aqui, ó, numa troca de energia fodida. Uma troca que a gente faz, né, que não tem igual, né? Vocês que estão conectados aí no grupo. Por mais que a gente talvez não tenha tantas interações ali, e isso é uma coisa que a gente pode até reforçar, mas é uma troca de energia que faz toda a diferença. Eu sei que faz diferença, porque, né, até porque eu tenho vocês na minha mente aqui, né, quando eu estou fazendo essa aula, quem está presente, quem não está, eu sei das pessoas que estão ali, eu sei o que eu conversei com cada pessoa, e eu sei um pouco do que cada um está buscando aqui, então, né, faz diferença. Mas quem está assistindo ali também de fora, e se tiver a disciplina de assistir e seguir nisso aqui, ó, vai ter resultados tão bons ou até melhores que os nossos aqui, até mesmo que os meus, se realmente praticar as coisas aqui, né? E a ideia é que vocês fiquem melhores mesmo, melhores nisso aqui, né? Cada vez melhores, e vocês impactem mais pessoas aí. Mas, então vamos lá, falar então da lei do relaxamento. O que é a lei do relaxamento? Qual que é essa ferramenta aí também? A lei do relaxamento é a gente entender como é que funciona o nosso neocórtex, né, que é o nosso racional. Quando a gente está com algum desafio, é muito fácil, né, cara? Muito fácil. A gente perder o ânimo, a gente começar a ter preocupação. E aí a gente fica buscando resolver as coisas ali, fica buscando ali, maquinando, né? Ruminando aquele problema, ruminando aquela coisa ali para tentar achar uma solução. Quanto que isso aí é ineficiente, cara. Puta ineficiência, cara. É um mau uso da máquina. É um mau uso. É muito ineficiente. A gente fica tentando achar a resposta no mesmo lugar que criou o problema, que criou o desafio. Até porque um problema, um medo, né? Ele só... E geralmente quando a gente fica nisso é porque a gente está no medo. E tá no medo de acontecer um negócio. Cara, percebe que o medo, ele só é um medo de um pensamento? Medo de qualquer coisa é um medo de um pensamento. O que é um medo? Ele é uma antecipação de alguma coisa que vai acontecer, ou que pode acontecer, ou que pode nem acontecer. Na verdade, a maioria das vezes nem acontece. Então, o medo é só um medo de um pensamento. Vocês já pararam para pensar sobre isso, cara? E um pensamento, o que é? Pensamento é só um foco. É só um foco em alguma coisa, né? Tem várias coisas aqui. Enquanto eu estou falando para vocês, vocês já foram para vários lugares, vocês não ficaram só aqui. Já foram para vários lugares pensando, às vezes, com alguma coisa mesmo que eu falei, vocês já embarcaram, foram embora, voltaram para cá, e aí o pensamento de vocês é só um foco. Aí por quê? Porque vocês botaram foco em outra coisa, cara. Pensaram, puta, cara, e aquela conta, você tá falando aí, Fábio, meu, lembrei disso aqui, cara, lembrei daquela discussão que eu tive com alguém, lembrei que eu tô preocupado que eu não vou conseguir pagar tal conta, lembrei que eu tô preocupado que eu tô com um problema de saúde, eu lembrei X, ou que tem um parente que tá assim, ou que tá... Cara, X. Medo é só um medo de um pensamento. E só. Né? E aí, o que é a lei do relaxamento? A lei do relaxamento é que você não vai achar nenhuma solução numa mente nublada, cara. Numa mente com medo. Quando você sente medo, seu neocórtex fica completamente nublado e você não acha a solução para nada. A lei do relaxamento é quando você relaxa, quando você para as rodas da mente, é que você começa. Por isso que a respiração é tão importante, cara. Por isso que a meditação é tão importante. E eu acho que eu já falei aqui, mas se eu não falei, eu vou falar aqui, né, agora, que a meditação, ela não é uma prática, ela é um estado. A gente tem que estar em estado constante de meditação. O que é estar em contato? Oh, meu Deus, o que é estar em estado constante de meditação? É você estar o tempo todo prestando atenção no que está acontecendo nos seus pensamentos, nas suas sensações, sem embarcar nelas. É você vê o que está acontecendo, como se estivesse vendo de fora,
observando sem embarcar, porque o pensamento ele não vai parar. Ele não vai parar. Eu falo, pare as rodas da sua mente, não fique fritando, não fique assim, ó, desviando teu foco aqui, ó, não. Pare as rodas da mente, pare de ficar colocando ali, pare de ficar fria. E começa, porque o que acontece, né? Eu vou trazer uma hora aqui, uma aula que chama-se o Plano Perfeito, mas eu já vou dar um spoiler para você delas aqui, ó. As pessoas, né, a gente no mundo, a gente tem dois caminhos, um caminho fácil, um caminho difícil. O caminho fácil, o que é? É o caminho que a gente não precisa pensar, a gente simplesmente tem pensamentos. E o caminho difícil é aquele que a gente tem que pensar. Qual a diferença? Ter pensamentos é você deixar solto a sua mente, né? Deixar ela livre de um jeito que ela fica colocando pensamentos. E como ela tem um viés negativo, um viés cognitivo negativo, cara, pensa que se ela fica sozinha tendo pensamentos, que é o caminho fácil, é só você soltar, né? Fica solta assim, ó. Não, mano, vem aqui que eu vou agarrar aqui, ó. Aqui o controle é meu, eu vou dirigir isso aqui, ó. Eu vou dirigir minha mente no modo manual, mano, não vou deixar no automático. E aí eu começo a ter os pensamentos. Aí eu direciono o meu foco, direciono o meu pensamento para onde eu quero. A lei do relaxamento, inclusive, é isso. Fala, ó, eu vou relaxar para ter a visão, né, realmente do que eu preciso, sem ficar botando pilha no medo. Cara, parece, né? Olha que negócio profundo, cara. Sem ficar botando pilha no medo, que é muito fácil a gente ficar botando pilha no medo. É muito fácil a gente ficar botando pilha na incapacidade. É muito fácil a gente ficar botando pilha essas coisas aí, inclusive botando pilha com força do que as outras pessoas que estão fora ali, que às vezes não estão fazendo as coisas, que estão sentindo essa dificuldade, estão vendo o que a gente está fazendo, estão vendo que a gente está tendo resultado, elas vão vir querer minar as coisas e às vezes não é por maldade, né? E vão fazer isso e às vezes a gente entra. Então, lei do relaxamento. Olha como essa lei do relaxamento é profunda. Olha como isso é profundo. E eu dei o exemplo ontem de uma coisa que eu aprendi que chama-se a chave de ouro. A chave de ouro, que é o quê? Quando você entra numa ilha que está com alguma dificuldade, alguma preocupação, algum problema, para você mudar, eu vou falar a próxima lei que ela tem a ver com isso, e aí eu já vou linkar as duas, que é a lei da substituição. É a lei da substituição. Então, o que acontece? Quando a gente tem um pensamento ou tem um hábito, né? Um hábito que seja um hábito de pensar, um hábito de pensamento, qualquer hábito. Você tem que entender que você não elimina nenhum hábito ruim. Você não elimina um hábito ruim, né? Você não elimina um pensamento ruim, né? Você não elimina. Só que o que você faz, exatamente o que fala essa lei, lei da substituição. Você substitui um hábito ruim por um bom. Você substitui um pensamento ruim por um bom. Você não tem como ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Você não fica nas duas coisas, né? Você não sente coragem e medo ao mesmo tempo, né? Você não sente alegria e tristeza, enfim, você não fica, né, não consegue ter as duas sensações simultaneamente. Ou você tem um, ou você tem a outra, né? E a lei da substituição é isso. Ou você tem um pensamento bom, ou você tem um ruim. Quando a gente tem pensamento ruim, aquilo ali é como se fosse uma fruta podre no cesto, né, cara? Percebeu? Ele começa, igual um câncer, ele começa a tomar conta, começa a virar uma metástase na mente da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Vai lá e coloca um pensamento bom ali, ó. Freia aquilo. Isso é frear as rodas da mente. E a lei da substituição é justamente isso. Então, a gente ter esperteza, ter inteligência, ter a sabedoria de pegar e, naquele momento que precisa, substituir. Lei da substituição. Quero mudar um hábito. Mas eu tenho um hábito ruim de comer ou de beber, dei o exemplo de beber aqui. O que eu faço? Eu mudo para um hábito bom, um hábito de começar a treinar. O hábito de começar a treinar, ele começa a virar um hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que leva a um outro hábito. Então, eu começo a treinar meio que automaticamente. Eu não gosto de falar automaticamente porque fica parecendo que está fora do meu controle. Não é que eu faço mesmo, mas ele me ajuda de uma maneira que eu começo a ter hábitos melhores de alimentação. Eu começo a ter resultados, eu falo, cara, eu quero potencializar isso, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me alimentar melhor. Vou começar a me alimentar melhor. Eu começo a fazer coisas, que eu começo a fazer práticas aqui, eu quero mais conhecimento, então eu estou aprendendo aqui, falo, cara, eu quero aprender mais, eu começo a ler a Bíblia, eu quero ler mais, eu não consegui ler um capítulo só por dia essa semana aqui, eu peguei e já fui avançando no livro ali de Eclesiastes,
foi avançando nos livros. Inclusive, essa semana a gente falou, e esse mês aqui, inclusive, é outra coisa, mas daqui a pouco eu já falo. A gente usar ele como um mês de recuperação e aprofundamento. E aprofundamento, né? Então, o lei da substituição, o que ela tem a ver com a lei do relaxamento? E nem eu falei, você freia as rodas da mente para você começar a tirar a preocupação. E se você fica ali, né, com a mente tensa, você não consegue achar solução para as coisas. Segundo, lei da substituição, você substitui um pensamento ruim por um bom. E aí a chave de ouro que eu aprendi foi essa, que quando você está com um pensamento de preocupação, de problemas, quando você está com alguma coisa na mente, os problemas são só preocupações. Pré-ocupação, você está pré-ocupando a sua mente com uma coisa que nem está acontecendo. Olha que doido. É que você substitua, né? A chave de ouro é só isso, simplesmente isso. Você substitua o seu pensamento de preocupação por pensamento em Deus. Simples assim, ó, mecânico, igual o sorriso que você dá na hora da corrida, na hora do treino que tá difícil, né? Você fala assim, ó, eu nasci para isso, e você tá rindo assim, ó, e cara, isso faz toda a diferença porque seu corpo começa a sentir, é igual a risada. Pense em Deus, que seja mecanicamente. Ah, não tô acreditando. Pense em Deus. Você está forçando uma substituição no pensamento na tua mente. Cara, parece louco, né? O quanto que as coisas são simples. E esse, ó, o mais louco de tudo isso que a gente está falando aqui, de tudo isso que a gente vem falando todas essas semanas, é a simplicidade das coisas. Não sei se vocês pararam para prestar atenção nisso, né? A gente não falou nada aqui, ó, nenhuma semana dessas. A gente falou nenhum absurdo aqui, nenhuma coisa, não teve nada extraordinário. Fala, nossa, esse negócio é muito difícil, esse negócio é muito complexo, esse negócio, cara, tudo é simples, cara. Tudo é simples. Talvez não seja fácil. Por que que não é fácil? Só porque a gente não está acostumado, só porque a gente está habituado a fazer de um outro jeito. Porque a gente foi muito bem treinado a reclamar, a sentir as coisas de outro jeito, mas tudo é simples pra caramba, cara. É só simplicidade, a sabedoria está na simplicidade das coisas, né? Tá só na gente fazer. Olha que louco, cara. Então, lei da substituição, que tem a ver com a lei do relaxamento. Quer tirar um pensamento ruim da tua mente? Quer tirar uma sensação ruim? Pense em Deus. Quer mudar uma sensação, um pensamento ruim? Mude sua fisiologia intencionalmente. Qual que é o grande lance de tudo que a gente fala aqui desde o dia 1? Seja intencional. Seja intencional naquilo que você está fazendo. Seja intencional em tudo que você está fazendo na sua vida. Em cada coisa. Não faça as coisas sem intenção. Isso é meditar. É um estado de meditação, estar consciente. Quando eu faço intencional, estou sendo consciente, estou usando o meu racional. Inteligência emocional é muito mais racional do que parece. É mais racional, porque quando eu sou racional, eu estou usando minha razão para intencionalmente fazer aquela roda funcionar do jeito que eu quero, cara. Isso é autogoverno. Olha aí, ó. Olha que mágica, né, cara? Que mágica é essa? Que mágica é essa? É simplesmente fazer, cara. Intencional. Sem segredo. Sem segredos. E aí eu começo a tirar o medo. E aí quando eu entendi aquilo que a gente falou semana passada sobre resistência, fala, puta, é muito fácil ter resistência de levantar da cama, vir aqui falar para vocês, cara, o que será que eu vou falar? O que será que eu vou, como que será que vai rolar? E, pô, o que eu falo para mim é sempre uma bênção de estar aqui, cara, porque eu também estou ouvindo, estou assistindo a aula assim, tanto quanto vocês, né, desse compartilhar aqui, que chega aqui numa hora e rola, e quando tá chegando para mim de um jeito que eu também consigo absorver aqui de uma maneira. Então, por que eu falo sempre isso? Façam isso também, vocês vão perceber a diferença que faz. Façam isso, gente, compartilhem com as pessoas que vocês estão aprendendo. Fale, não deixe de falar. Isso vai fortalecer essa trilha na mente de vocês, isso vai fortalecer, né, o entendimento, a confiança de vocês. É uma outra coisa que a gente está treinando aqui, ó, é a autoconfiança, né? É a autoconfiança. Então, muito boas aulas, uma benção, cara. Pô, amém, amém, cara. Que bom que faz diferença para vocês aí, cara. A ideia é essa mesmo, é que pegue no mínimo, cara, uma chavinha dessas aqui, faça a diferença na vida de vocês aí. Uma só, né? Uma só dessas aqui que faça, né, cara? Às vezes uma chavinha, às vezes um livro que a gente lê, né, cara, a gente, né, esse mês aqui de fevereiro, eu pensei nisso, cara, porque eu tive essa vontade de fazer isso há um tempo atrás. Eu falo, cara, já que eu tô fazendo um treino, eu estou moldando ele de uma maneira que é para utilizar mesmo, então
por que não fazer isso, né? A gente aprofundar esse mês aqui e usar ele como uma recuperação, né? Para quem talvez entrou aí e não conseguiu ler os livros, eu, graças a Deus, consegui ler, mas quando eu fiz esse processo a primeira vez, não consegui ler todos os livros inteiros, eu parava e ia seguindo, mas ainda assim eu senti essa vontade de, cara, eu queria aprofundar nesse ou naquele, e o quanto que isso faz diferença, né, cara? Porque os livros, todos eles praticamente têm ensinamentos ali, tem tarefas, tem exercícios para a gente colocar em prática e fazer funcionar. Então, por que não fazer isso esse mês, né? E a gente falou de fazer isso com Mais Esperto que o Diabo, que ali ele tem, né, cara, todas as coisas ali que ele vai falando ali, né? O que que o diabo, né? O que que esse pensamento de diabo, desse controle mental faz na nossa mente. E ele fala lá não são as 7 leis. Depois eu vou lembrar aqui, inclusive a gente pode compartilhar lá no grupo lá, né? As coisas de como que ele domina as pessoas e o que fazer para sair disso, né? Inclusive isso aqui que a gente está falando, essa reprogramação aqui, tem tudo a ver com isso, né? E aí a ideia é justamente isso, a gente aprofundar também agora, nessa semana, né? Pegar novamente o livro lá, o Dieta da Mente, que foi o segundo que a gente leu aí, e mergulhar nele, aprofundar. Apesar que a gente já colocou aí algumas dietas em prática, mas pegar coisas ali e talvez montar ali o nosso esquema, né? O nosso melhor ali para a gente poder, né, de acordo com os ensinamentos que ele traz ali, para que a gente absorva os resultados. Acho que talvez vocês, se vocês realmente colocarem em prática ali os jejuns que a gente fez, inclusive essa semana a gente teve um jejum de redes sociais, pô, para mim foi massa, cara. Acabei postando menos também por conta disso, olhei menos. E é legal, né, quando a gente tem uma intenção na mente, porque fica mais fácil, né, de você fazer aquele movimento. Fala, poxa, eu não vou ficar ali nas redes sociais, porque muitas vezes eu ficava ali scrollando ali, cara, e vira um negócio tão automático, né, e esse automático é perigoso por causa disso. É perigosíssimo por conta disso. E fica automático, você ficar scrollando a tela ali, é simplesmente, e às vezes é um negócio que perde tempo e sem sentido, né, sem sentido nenhum. Então, quanto que isso aí fez diferença? Quanto que fez diferença? Então é isso, vamos pegar essa semana aqui, né, gente? Vamos utilizar dessas ferramentas aí, vamos aprofundar aí agora nesse livro No Dieta da Mente, né? Até porque ele fala não só do que a gente, né, tem que deixar de comer, e a gente fez já um jejum aí dos carboidratos refinados e de glúten e tal, isso aí faz muita diferença. Talvez a gente já consiga implantar isso na vida da gente, se for o caso até mesmo de eliminar, mas tem as outras coisas que ele fala, né? Os alimentos para a mente mesmo, mentais, cara, fala das gorduras e tal. Então, acho que vale a gente dar uma revisitada no livro, se quiser reler ele inteiro, reler, se quiser buscar os códigos dele, né? Utilizem desse mês de fevereiro para esse estudo, né? Inclusive dos livros, né? Vamos estudar os livros. Então, talvez a gente não precise reler ele inteiro, mas busca resumos, busca coisas ali que vão trazer os códigos para vocês extraírem as coisas ali e falar, ó, vou usar, vou criar a minha rotina disso. Eu falei, cola os post-it na parede, fala, vou criar minha rotina disso, 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 disso para esse livro. Isso, disso, disso para esse livro aqui, ó, dessa dieta, dessa prática aqui do livro X, né? Então vamos aprofundar, utilizar disso aí, porque aí a gente começa, inclusive, a criar essa prática de se aprofundar nas coisas que a gente está aprendendo aí. Fechou, gente? Então, bora lá para o nosso dia aí, ó. 6 horas em ponto, olha aí que massa, né? Acabei de olhar aqui, então deu certinho aí. Então, vamos para a nossa semana, né? Vamos começar a ter esse controle aí e vamos fazer um jejum diferente aí, né? Vamos fazer um jejum mental, né? Um jejum mental aí de pensamentos de problema, né? De medos. Vamos fazer um jejum desses pensamentos. Então, por que que eu estou falando isso, né? Acabei de falar que quando a gente é intencional, quando a gente tem uma coisa na mente, é muito mais fácil. Então, gente, ó, pensa aqui, ó, nós vamos nos unir na nossa mente aqui, então, essa semana, de um jeito muito intencional, né? Confiem uns nos outros aí, vocês não estão à toa nesse grupo aqui, ó. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério mesmo. Nem eu, nem vocês. Amém, cara, sou extremamente grato por isso aí. Então, vamos utilizar dessa dieta, né? Vamos fazer, já que a gente está falando de dieta da mente, que tal da gente fazer essa dieta, esse jejum de pensamentos, de problemas, de pensamentos negativos, de pensamentos destrutivos, a gente fazer essa dieta aí
Como a gente falou, já fez treinos aqui, vamos usar palavras construtivas ou palavras destrutivas. Não, nós vamos fazer dieta desses pensamentos. Nós não vamos ficar com eles na mente. Eles podem até surgir, a gente vai recusar, fala, não, muito obrigado, eu não bebo mais dessa fonte, eu não bebo mais, não é que eu parei de beber, eu não bebo mais isso, eu não como mais isso. Então, dieta, nosso jejum é de pensamentos negativos. Jejum completo, esse é completo. Não é uma vez por dia, nada, é todos os dias, a partir de agora. Fechou? Vamos usar essas leis. Por quê? Porque vai forçar a gente a usar todas essas leis, sacou? Vamos ver a diferença que faz isso aqui na nossa semana. Nada, 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 nada. Fechou? Então, bora lá fazer isso aí. Isso aí já vai ser o nosso jejum. Vai ser a nossa tarefa também, a gente utilizar isso daí. Então, o livro da semana é a gente revisitar aí o Dieta da Mente, extraindo os códigos, então busque resumos aí, se for o caso na, na internet, né? Ou releia aí, se vocês quiserem, né? Pegar os capítulos aí. Perdão, Bíblia aqui nessa semana, né? Então, a gente ainda está em Eclesiastes, não sei se vocês estão lendo um capítulo por dia, eu já meio que já estou acabando. Então, vamos partir para um outro, né? Eu ia falar para a gente partir para Mateus, começar a olhar um pouquinho para a vida de Jesus aí. E vamos ler Mateus essa semana aqui, vamos começar a ler Mateus. A gente está lendo, né, veio lendo os provérbios aí um capítulo por dia, eu acho legal os provérbios, mas pô, acho que dá para a gente dar uma intensificada aí. Mateus mesmo não é um livro longo, dá para a gente botar para ler ele inteiro na semana toda. Então vamos pegar e vamos nos conectar com a vida de Jesus aí. Leiam no ritmo que vocês quiserem, quiser ler tudo num dia, ou quiser reler tudo no outro dia, quiser ler um por dia. Eu não lembro quantos capítulos eram, mas dá para a gente ler todinho nessa semana, ainda mais essas semanas que a gente não está tendo a leitura completa dos livros, aí a gente está mais aprofundando mesmo. Então, bora lá. E é isso aí, gente. Bora lá para o nosso dia, bora aproveitar nosso domingão, bora, já está amanhecendo aqui. Eu hoje vou dar um rolezão de bike aqui, já separei ela ontem à noite aqui, já vou começar meu dia assim, vou lá na praia, dar uma meditada, amém. Vou estar com vocês em mente aí, começar a semana já fazendo a dieta a partir de hoje dos pensamentos negativos. Fechou? Bora lá? Bora lá, vamos fazer o nosso boot aqui, né? Antes da gente finalizar e vamos para o nosso dia aí. Então, opa, pedir para vocês aí, ó, tomem os lugares aí, uma posição confortável. Gratidão vocês aí, né? Gratidão mesmo, cara, por vocês estarem aqui. Para mim é um prazer, cara, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. É um prazer ter vocês aqui num domingão de manhã, cara, mesmo, pô, eu fico feliz demais de ver. Nós estávamos compartilhando aqui com a Karen e falo, meu, é muito louco ver o depoimento da galera, assim, cara, do que o pessoal tá fazendo, porque e saber, cara, de que vocês estão, né, avançando mesmo aí, cara, e, pô, o mérito é completamente de vocês, porque eu falei que eu ia fazer isso aqui de todo jeito, né? Vocês só estão me ajudando a poder compartilhar aqui e treinar o que eu já ia fazer comigo mesmo, cara, mas vocês são uma força para me fazer seguir, cara, porque agora eu já engatei, mas talvez se vocês não estivessem aqui, poxa, como que eu teria, será que eu teria seguido dessa maneira? Não sei, mas amém, cara, Deus é perfeito e pô, colocou pessoas aqui no meu caminho e é isso mesmo, cara. E vocês têm me ajudado demais a seguir em frente, a seguir com foco, a seguir com disciplina, a seguir fazendo o que eu sinto que tem que ser feito, cara. Isso vai fazendo toda a diferença. E, pô, que bom que tá fazendo a vida de vocês, cara. Fico feliz demais de ver esses resultados de vocês. E isso aqui é só o começo, cara. Vocês pensam que a gente tá só começando o mês de fevereiro ainda, né? Apesar de ter passado rapidinho assim o mês de janeiro, a gente está só começando o mês de fevereiro. A gente tem um ano inteiro pela frente. O que vocês já estão colhendo de resultados aí, que vocês já têm comentado? Percebe? Quando vocês dão esse alimento para a mente de vocês, cara, isso aí é estrondoso. Vocês não fazem ideia, cara. Quantas pessoas têm dificuldade disso e o quanto que elas almejam isso, né? Porque as pessoas vêm e comentam para mim, elas têm dificuldade, cara. Elas almejam muito isso. Elas só talvez não tiveram a força para dar esse primeiro passo. Mas quem vai dar força para elas é a gente mesmo sendo a referência. A gente é aquele farol no escuro, sabe? Aquele farol.
aquele farol que fica aceso lá, que a hora que está tudo nublado, o navio só consegue ver aquilo ali, é o caminho para onde ele vai. Por isso que aquelas moscas, os mosquitinhos vão para a luz, né? Vão para a lâmpada, eles buscam a luz também, cara. A gente tem que ser a luz aí para essas pessoas, para todo mundo. Vamos ser os faróis aí que vão iluminar o caminho da galera. Fechou? Então, bora lá, vamos usar esse farol aí na nossa mentalização aqui no nosso boot de hoje. Então, toma esse lugar, senta aí confortável, fica em pé do jeito que você quiser e fecha os olhos e bora lá nessa viagem aí. Respira fundo 3 vezes e vamos lá, bem fundo. Vai acalmando a mente, acalma as rodas da mente, a respiração profunda e tranquila. Mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigado porque as Suas graças e a Sua misericórdia se renovam todos os dias. Obrigado porque o Seu amor é infinito e a gente nunca vai ter uma noção real do tamanho que Ele é, mas Ele é completamente finito, o Seu amor, com a Sua misericórdia. E a Sua misericórdia que nos faz ser completamente inocentes, né? Que a gente tire a culpa da mente, que a gente tire o medo da mente. O medo que a gente sente é o medo de uma punição que nem existe. A punição só acontece pela gente mesmo. Às vezes a gente se sente culpado por uma culpa que só está na nossa mente, porque o Senhor já tirou toda a culpa. O Senhor já mandou o seu Filho para tirar todos os nossos pecados, e Ele levou todas as culpas. E é importante a gente entender isso, por isso que a gente vai ler o livro de Mateus essa semana, para entender sobre a vida de Jesus. E o que ele fez aqui foi demonstrar que mesmo estando num corpo, usando um corpo humano, com todas as fraquezas, com todos os desafios, todos os percalços, é possível a gente ultrapassar todos esses limites. Ele falou e ele deixou essa mensagem, né? Vocês podem fazer as mesmas obras ou até maiores que as minhas. Então, se ele falou, a gente tem essa capacidade, a gente tem que acreditar. Se ele já falou, foi falado que ele levou todos os nossos pecados, acredite que ele levou mesmo. E está tudo certo. Então, tire a culpa da mente, tire a culpa da mente. Essa semana a gente vai fazer uma dieta mental, uma dieta de problemas. E agora, antes de mais nada, vamos fazer essa limpeza assim, ó, e pega esse sopro aqui assim, ó. Imagina que nós estamos soprando toda a preocupação da nossa mente, e ela fica completamente limpa, completamente tranquila. Se você está aí balançandinho as pernas, está balançando os braços, tá? Fica tranquilo e só relaxa, relaxa os músculos do corpo, relaxa os músculos do pescoço, do rosto, dos braços, dos ombros, das pernas. Relaxa todos os músculos do corpo, deixa o corpo cair. Sente o peso dele na cadeira, sente os pés no chão, se você estiver com os pés no chão. Sente todo esse relaxamento, respira fundo assim, ó, bem fundo agora, bem tranquilo e solta assim, ó, bem forte para relaxar, ó. Relaxa. Relaxa tudo com tranquilidade. Ouve o pássaro cantando, ouve os sons à sua volta, ouve o silêncio, se tiver silêncio aí. E com esse relaxamento, a gente vai deixando essa tranquilidade tomar conta da nossa cabeça, do nosso cérebro, da nossa mente mais profunda, do nosso subconsciente. Essa tranquilidade vai lavando nossa mente como se fosse uma água pura, uma água limpa, e vai descendo pelo nosso pescoço, pela nuca, pelo nosso queixo, pelo peito,
vai descendo internamente, fazendo uma limpeza. A gente vai sentindo como se essa água pura, essa água limpa fosse purificando o nosso corpo, vai tirando tudo que tem de peso, tudo que tem de incômodo, tudo que tem de pesado, tudo que tem de preocupação, de medo, e vai levando embora. Vai descendo, vai descendo, vai descendo pelos ombros, vai descendo pelos braços, vai fazendo uma lavagem de cima para baixo, vai levando para baixo, vai descendo pela barriga, pelas costas. Sente essa água descendo, como se estivesse escorrendo de cima para baixo e lavando cada coisa, cada parte. Vai descendo as suas partes, nos seus gentais, vai descendo pelas suas pernas, as coxas, vai descendo ali no nível do joelho até chegar na canela, no pé. E essa água vai saindo lá embaixo, pela terra, e pela terra ela vai embora. Vai purificando todo o seu corpo e agora você está tranquilo, relaxado, purificado, limpo. Seus pensamentos estão limpos, seu corpo está limpo, você está completamente relaxado. Então, toma uma última respiração bem profunda, bem tranquila, bem em paz. E puxa assim, ó, com vigor, mas com tranquilidade, bem fundo, o máximo que você puder. E prende assim, ó. Segura, segura, segura lá preso. E solta. Relaxa. Sente o relaxamento. Você deixa cair o pescoço. E vai voltando agora aos poucos, vai mexendo suas mãos, seus dedos nas mãos, dedos dos pés. Aos poucos, vai mexendo os braços, os ombros. Sente esse relaxamento. E no seu tempo, você vai abrindo seus olhos e vai sentindo esse relaxamento. E bora lá, esfrega suas mãos agora, bora ativar esse cérebro aí, para a gente viver o nosso dia com tranquilidade, com paz mental, nossa semana, começando com a dieta mental. E vamos que vamos, bora lá, que já são 6h14, então bora viver esse nosso domingão, nossa semana, agradecendo aí, e vamos que vamos, tamo junto. Gente, excepcional semana para vocês, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Façam o que tem que ser feito, utilizem as ferramentas, compartilhem com as pessoas e tamo junto. Fechou? Galera, valeu. Mi, Ale, beijo para vocês aí no coração. Vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Bora. Falou. Deixa eu ver aqui antes de eu desligar aqui o chat. Que gratidão. Excelente domingo. É isso aí, mano. Amém. Isso aí, gente. Valeu. Bora.